pessoal, é com imenso prazer que eu trago aqui mais um vídeo de um assunto muito importante que vai cair na Universidade Federal do Paraná, o assunto relacionado a movimentos. Pessoal, já vou assumir aqui para você, né? Esse canal ele é muito direto, ele é muito sincero contigo. Aqui está a base que você precisa saber para enfrentar uma questão de movimentos. É claro que tem coisas mais aprofundadas, por exemplo, gráficos, por exemplo, você saber o que é um movimento progressivo, o que é um movimento retrógrado, por exemplo, saber o que é um movimento acelerado, o que é um movimento retardado, né? Isso são coisas mais aprofundadas. Eu trago aqui o básico, aquilo que você precisa saber. Então vamos lá. Primeiramente, movimentos. Pessoal, o estudo dos movimentos é chamado pela física de cinemática. A cinemática é o ramo da física que estuda os movimentos, mas ela não se preocupa com o que causa o movimento. Simplesmente vai estudar um corpo se movendo. Então essa área é chamada de cinemática. A cinemática, ela pega os movimentos e ela separa em duas partes. O estudo do movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Deixa eu virar aqui o movimento uniformemente variado. Galera, vamos então ser bem simples. O movimento retilíneo uniforme, ele é um movimento que tem como característica a velocidade constante. Cara, grave isso na sua cabeça. O papel da aceleração é fazer com que a velocidade varie. Se a velocidade ela é constante, então não tem aceleração. De modo que eu posso dizer para você que o movimento uniforme, então a velocidade não muda e a aceleração é zero, porque é a aceleração que faz a velocidade variar. Por outro lado, o movimento retilíneo uniformemente variado, agora aqui é o inverso. A velocidade ela vai variar e, pessoal, a aceleração aqui ela é diferente de zero. Por que eu coloco diferente de zero? Porque a aceleração ela pode ser positiva, ou seja, a velocidade vai aumentando, ou ela pode ser negativa, que é o ato de frear. Quando ela é negativa, pessoal, se ela for negativa e um corpo está se movendo com velocidade mais, mas a aceleração é menos, ele está freando. E desse modo ele vai reduzindo a velocidade ao longo do tempo. Tá, professor, então entendi. Tem as características do movimento retilíneo uniforme e do retilíneo uniformemente variado. Como é que funciona no meu exercício? No teu exercício, quando ele falar assim, um motoqueiro com velocidade constante, ele está falando desse movimento. Quando ele falar assim, o motoqueiro partiu do repouso e depois de um tempo ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, ele estava em repouso, estava parado e ele foi aumentando essa velocidade. Aí ele está falando de um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Por que eu separo assim? Porque eu jamais posso usar equações de um no outro. Vai dar errado. Beleza? Então, falando nas equações. Cara, se eu sei as características, agora eu tenho que saber as equações. E pessoal, por favor, a Universidade Federal do Paraná e a maioria dos vestibulares aqui do Sul, em qualquer lugar do Brasil, ela vai cobrar o cálculo. E se eu não souber a fórmula, pessoal, cara, eu não consigo calcular. E mais do que isso, além de eu saber a fórmula, eu tenho que saber o que cada letrinha simboliza. Por exemplo, eu já coloquei aqui, velocidade é representado pela letra V, tá? A aceleração pela letra A. Pessoal, eu não anotei, o T é o tempo. E galera, muitos alunos fazem confusão com o delta X. Alguns cursinhos, alguns professores trabalham com delta S. O que é delta aqui? O delta, ele é variação das posições. O delta X, ele é a variação das posições. Delta X é a posição X final menos a posição X inicial. Então, quando você olha para esse cara aqui, você faz a diferença das posições, que vai te dar o deslocamento do corpo. Por exemplo, eu estou na posição X igual a 10 e depois eu estou na posição X igual a 15. Pessoal, é claro que eu me desloquei 5 metros. Tome esse cuidado, pessoal. Isso aqui é deslocamento.
Se o corpo vai lá no final e volta na mesma posição, o deslocamento dele é zero, tá? Tome este cuidado. Pessoal, um detalhe importante. Esta equação, a velocidade é o deslocamento, ΔX dividido pelo tempo. Pessoal, ela pode ser escrita do seguinte modo. Se você pegar no lugar do delta e colocar posição final menos posição inicial, e se você isolar a posição final, você chega na fórmula do Chevette. Muitos professores falam Chevette. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Galera, a rigor eu sempre falo assim para os meus alunos. Esta equação, ela é igual a essa, tá? Ela é a mesma equação. De modo que esse movimento, se você souber esta equação ou essa, que é a mesma, pessoal, você resolve qualquer questão. Então, assim, é isso que eu preciso saber do movimento retilíneo uniforme. Mais uma vez, bem simples para você, não esqueça disso. Cara, essa velocidade é chamada também por velocidade média, ou ainda velocidade escalar média. Você pega, faz o deslocamento pelo tempo, você tem a velocidade média. Lembrando que a unidade de velocidade é metros por segundo e não quilômetros por hora. O vestibular ele vai te dar em quilômetros por hora. Para você chegar em metros por segundo, você divide por 3,6. Beleza? Não esqueça disso. Então agora vamos falar um pouquinho das equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, aqui nós temos 3 equações. A função da velocidade, que eu falo velha avó, mas ainda trabalha, tá? Pessoal, lembrando que quando você coloca uma bolinha no V, o V significa velocidade. E essa bolinha, ela quer dizer o início. Então aqui eu faço a seguinte leitura. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Galera, nós temos também a equação de Torricelli. Essa equação ela é muito importante. Cara, basicamente todos os vestibulares cobram ela. Que é uma equação que permite você calcular a velocidade, mas você não precisa do tempo. Só que o que acontece, ó? Ela é escrita assim, ó, velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Professor, quando eu uso o Torricelli? Quando ele não te dá o tempo. Tem até uma piadinha bem tosca. Quando o físico não tem tempo, ele usa Torricelli. Torricelli, pessoal, o que tem na de cima tem na de baixo, com a exceção do tempo e deslocamento. Na função da velocidade tem tempo, na função do Torricelli, pessoal, não tem tempo e tem o deslocamento. Beleza? E por último, a equação, pessoal, tem muita gente que fala que é o chevetão, né? Veja, vamos pensar. Posição final é a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Galera, reparem um detalhe. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Até aqui é a equação das posições do MRU. É o mesmo MRU. Você pega, se você sabe essa equação, você pode usar para o movimento que tem aceleração, aí você agrega um termo, at² sobre 2. Então, se você pegar a fórmula do Chevette e colocar mais at² sobre 2, você tem a equação das posições do movimento uniformemente variado. E pessoal, para finalizar esse vídeo, bem simples para você. Eu iniciei ele falando de movimento progressivo e movimento retrógrado. Pessoal, o que é o movimento progressivo? Ele está andando, pessoal, a favor do aumento das posições. É como se fosse assim. Você ir para um lado, a ida e a volta são diferentes. Quando você está indo, você está na posição 0, vai para a posição 5, depois 10, isso é um movimento progressivo. Agora você está na posição 10, vem para o 5, vem para o 0, é um movimento retrógrado. Beleza? Como é que eu identifico um? Como é que eu identifico o outro? O movimento progressivo, a velocidade é mais. No movimento retrógrado, a velocidade é menos, tá? Só isso, só isso. Um outro detalhe. O movimento acelerado é quando a aceleração e a velocidade têm um mesmo sinal. Pode ser ambos mais, pode ser ambos menos. O movimento retardado é quando a aceleração tem um sinal diferente da velocidade. Vou pegar um exemplo bem simples. Ó, vou jogar o giz para cima. A gravidade aponta para baixo, ela é um vetor. Então, o giz vai com velocidade para cima contra a aceleração da gravidade. Eles têm sinais diferentes. Então, subindo é o movimento retardado. Aí ele vai lá em cima, aí ele para. Agora ele vai descer.
Agora a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Então ele sobe retardado e ele desce acelerado. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e vamos com tudo para cima.